Amém, glória a Deus. Esse eita glória é do Tom, viu? Não é meu não, é ele que fala eita glória. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja linda, maravilhosa. Pode tomar seu assento. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, depois a Priscila, que me lançou esse convite tão precioso. Estar aqui com os irmãos é um privilégio muito grande, porque eu sei que essa igreja aqui tem pregado a palavra de Deus genuína e verdadeira. Quero agradecer aos pastores desta igreja pela confiança. Agradecer ao pastor Luiz e a diaconisa Fátima, que têm sido aí meus fiéis escudeiros. Eles têm me acompanhado em missões, tenho ministrado em algumas igrejas, principalmente as Assembleias de Deus. Ontem eu estive ministrando, pasmem meus irmãos, para homens, culto Novembro Azul. Quanto que eu podia imaginar um negócio desse? Pastor Luiz esteve lá também, foi algo assim, muito, muito bom. De mulher tinha uma médica, a médica ministrou sobre saúde do homem, a esposa do pastor ministrou sobre a parte administrativa como lidar com o financeiro, e eu ministrei sobre o caráter do homem. Coitado dos homens, apanharam até. Brincadeira, eles gostaram e disseram assim que muitas coisas que ali o Senhor me levou a falar, eles precisavam ouvir, porque era um culto só para homens, e eles tiveram a abençoada ideia de levar a mulher. Por quê? Quem que entende melhor como que o homem precisa ser? As mulheres. E saíram de lá muito bem instruídos. A glória de Deus. Queridos, o tema que foi me passado é festa no céu. Agradecer também a minha lindeza, a minha irmã Nice, que está aqui hoje, faz alguns dias que a gente não se vê. Pastora Márcia Bravin, beijo no seu coração. Porque também nós tivemos aqui um encontro com as mulheres, foi um tempo de graça de Deus, foi muito bom. Espero que tenha novamente, viu? Vou estar aqui. Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo em Lucas capítulo 15. Já que é festa no céu, queridos, vamos aprender o que é festa no céu de verdade. Como que o céu se alegra quando uma ovelha volta para os caminhos do Senhor. E nos dias de hoje que nós estamos vivendo, tem muitas ovelhinhas que estão afastadas do caminho do Senhor. Já andaram no aprisco, já estiveram dentro do aprisco, porém elas foram embora. E em alguns casos por nossa culpa. Em alguns casos porque nós não abraçamos como deveríamos abraçar. E aqui nessa passagem, primeira, nós vamos tratar sobre essa parte de quando a ovelhinha volta para a igreja. Como é o nosso comportamento. Amém? Todos encontraram Lucas 15? Versículo 3 fala a parábola da ovelha perdida. Na minha Bíblia. Então Jesus propôs esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo uma ovelha e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos, os vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que pelos 99 justos que não necessitam de arrependimento, porque eles já estão salvos, são justos. E aqui nós vamos parar para pensar um pouco, para refletir um pouco. Essa ovelha perdida, seu dono vai lá buscar ela, deixa as 99 lá dentro do aprisco e vai atrás da que se perdeu. Por quê? Porque é 100 ovelhas, não é 99. Tem que ter 100 no aprisco.
A conta não fechou com 99, então ele vai atrás de uma ovelha que está perdida. Há pouco tempo eu vi uma reportagem desses homens que gostam de pesquisar sobre os animais. Não sei se é verdadeira, mas é muito interessante. Que as formigas, quando elas saem nos seus carreiros para buscar alimento, elas trabalham incessantemente. Mas elas têm algumas formigas que são responsáveis por aquelas que foram. Elas vão buscar o alimento, elas cortam as árvores, elas trazem para dentro da casinha delas, e cada uma tem o seu cantinho de dormir, de descansar. Mas aquelas formigas que são as responsáveis, quando o dia acaba e elas terminam o trabalho, porque a formiga não trabalha com chuva, então ela tem que armazenar, durante o período de seca, passa a tropa em revista. Se tiver faltando uma formiguinha, uma equipe é levantada para ir atrás dela. Que traga ela viva ou morta, ela tem que chegar no aprisco. Se é real, não sei. Mas serve muito para nós. Nós temos passado a tropa em revista. Nós temos olhado para aquele irmãozinho que está faltoso na igreja. Para aquele irmãozinho que já faz um bom tempo, ficamos sabendo, ele não quer mais saber de Jesus, ele foi embora, ele se afastou, ele não quer mais saber, ele está andando por caminhos que não é bom. Vamos orar por ele. Perfeito, vamos orar por ele. Mas será que se aquele irmão voltasse, todo atrapalhadinho, já fez um monte de coisa errada, que a igreja já está sabendo, já fez o que não devia lá fora, e ele chegar na igreja, sem precisar nós irmos buscar, o Senhor foi e buscou ele, e ele aparecer na igreja, nós vamos receber ele com alegria? Vamos, sim, vamos receber ele com muita alegria, vai ser uma festa, o irmão voltou, a irmã voltou, maravilha. Mas aquela pessoa que já passou pela igreja e ela se afastou, ela vai voltar com um desejo enorme, porque ela resolveu voltar. Então ela vai voltar querendo fazer algo no reino de Deus. Ela vai voltar com desejo de fazer coisas para o Senhor. E nós que estamos belos e formosos dentro da igreja, estamos de braço cruzado e muitas vezes não fazemos nada. Não trabalhamos, não arrebanhamos ninguém, não evangelizamos ninguém, não limpamos a igreja, não nos oferecemos para consertar um banheiro que está quebrado. Mas aquela ovelhinha que voltou, que já passou pelo aprisco, ela volta com sede, com vontade de dar muito valor, porque ela teve a oportunidade de voltar para a casa do Senhor. E aí, nós que não estamos fazendo nada, que já estamos salvos, né? Já somos justos, estamos, maravilha, não se afastou, não viveu uma vida de promiscuidade, e nós começamos a observar aquela ovelha. E ela está trabalhando muito. E muitas vezes nós começamos a sentir inveja dela. Mas aquela pessoa ali está querendo se aparecer. Mas aquela pessoa ali, por que ela está fazendo isso? Ela quer se mostrar para o pastor? Ela quer fazer o que na igreja? Ela quer ser melhor que os outros? Não. Ela está fazendo o que você deveria estar fazendo e não fez até agora. O que eu deveria estar fazendo e não fiz até agora. Como ela já foi no mundo e viu que o negócio lá está feio, e ela voltou, ela quer recuperar o tempo perdido. E aí ela quer trabalhar para o Senhor. E ao invés da gente colar nela e falar, opa, ela está com gás, ela está com muitas expectativas, eu estou muito desanimada, eu vou colar nela e vou ajudar ela e vou crescer junto com ela. Não, o que a gente faz? Isola ela e joga ela para fora. Porque muitas vezes, meus amados, nós não damos a importância que uma alma tem para Jesus. Uma alma é muito preciosa para o Senhor. E se aqui tem 1000 pessoas, é as 1000 pessoas que o Senhor quer que esteja aqui.
não é 999. E aí nós ficamos nessa situação, olhando meio de lado, meio arisco. Não, tem que tomar cuidado com aquele irmão ali, porque aquele irmão ali vai me derrubar. Derrubar do quê, se você já está caído? Já está sentado e não levanta mais. Muito pelo contrário, essa pessoa que voltou, se você colar nela, ela vai te reerguer. Ela vai te ajudar a fazer coisas novas no reino. A fazer coisas diferentes na casa do Senhor. Queridos, quanto trabalho tem para se fazer na casa do Senhor? Não é fácil limpar esse chão, não é fácil limpar as cadeiras, não é fácil cuidar da igreja, é gostoso, é um privilégio, mas dá trabalho. E quando vem alguém querendo fazer, a gente fica incomodado. As 99 ficam incomodadas. As 99 que já está dentro do aprisco, ficam incomodadas com aquele que chegou. Queridos, nós temos que tomar muito cuidado, nós estamos chegando em dias difíceis. As igrejas estão esvaziando. Às vezes a gente passava, eu tenho ido em muitas igrejas, e eu tenho visto o quanto as igrejas estão vazias. Graças a Deus, essa igreja aqui está quase cheia. Mas a gente está tendo dificuldade, querido, até para pagar os aluguéis. Sabia? Tem muitas igrejas aqui em Jacareí que estão fechando as portas porque não conseguem pagar o aluguel. Nós vivemos a nossa igreja 3 últimos meses aí que foi só pela graça para pagar os aluguéis. Por quê? Porque as pessoas estão com medo que se ofertar e se devolver o dízimo, vai faltar. Não entenderam nada até agora. Está na igreja, está recebendo a palavra, está recebendo o ensinamento, mas não estão entendendo nada. Estão comendo a semente que você come não nasce. Só vai nascer que você semear. E na medida que eu semear, eu vou colher. Porque Deus não deve nada para a terra. Ele não fica devendo nada para nós. E aí tem muita gente que está com medo de semear. Só que quando nós retemos aquilo que é do Senhor, alguma coisa vai dar errado. Trabalha, e o negócio não vai. E quando nós trazemos na casa do Senhor a provisão, queridos, mais vidas vão se chegar na casa do Senhor, mais vidas vai ouvir o Evangelho, mais vidas vai receber cesta básica, mais vidas vai poder ser abençoada na parte social da igreja, porque eu tenho certeza que essa igreja aqui faz uma boa obra social, como a minha tem feito. E graças a Deus, esse mês a gente fez uma campanha lá e conseguimos, campanha de fazer panquecas, né? Irmã Fátima, e o pastor Luiz nos ajudou aí, e nós conseguimos pagar o aluguel em dia. Não chegamos a atrasar nenhum mês. Mas eu gosto de pagar no dia 10. E dia 10 eu não tinha, eu sou a tesoureira da igreja. Então, queridos, nós temos que entender que os dias são maus, mas o nosso Deus é bom. Ele não vai deixar faltar para nós. Você não vai precisar estocar alimento, guardar toneladas de alimento, porque o teu Deus, Ele é o provedor de todas as coisas. Não vai faltar. Se você é um cristão fiel, pode ter certeza que não vai faltar. Porque Deus é fiel. Então, vamos nos preocupar com aquela ovelhinha que não está mais na casa do Senhor. Vamos orar por ela, sim, mas vamos procurar saber o que está acontecendo com ela. Por que ela está rebelde? Por que ela está longe do aprisco? Se tiver em outro ministério, glória a Deus e aleluia, deixa ela quieta lá. Mas se ela estiver no mundo perdida, vamos dar um jeitinho de trazer ela de novo para o aprisco? Porque uma alma é muito preciosa para o Senhor. Vamos um pouquinho mais para frente. Eu fiz algumas anotações aqui e eu vou ler para depois a gente seguir em frente. Eu coloquei que nesta parábola Jesus mostra a felicidade de um pastor que recuperou a sua ovelha.
No versículo 7, Jesus trata sobre o pecador arrependido e a celebração que o céu faz. Jesus vai tratar conosco sobre a alegria de um pai que vê seu filho voltar, mas também a revolta do irmão ao ver a alegria do pai. Filho pródigo. Filho pródigo. Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai já estava na janela esperando. Por quê? Porque o filho pródigo é aquele que pediu, ele não roubou o pai dele. Ele falou: pai, adianta aí a minha herança porque eu vou embora. O pai deu para ele a herança, ele foi embora e gastou tudo. Mas o outro filho ficou trabalhando, dando duro, ajudando o pai, obediente ali ao seu pai. Mas o pai não esqueceu daquele que foi embora. O pai ficou aguardando por ele. O pai sabia que ele ia voltar, porque na casa do pai tem comida, tem água fresca. E o pai sabia que um dia aqueles alimentos, aquele dinheiro ia acabar e o filho ia voltar. E o nosso Pai Celestial sabe que um dia nós vamos sentir sede e fome da palavra e nós vamos voltar. Aqueles que se afastaram vai voltar um dia. Porque o Senhor é um Deus de misericórdia. E quando o filho voltou para casa, aquilo causou uma revolta no irmão rebelde. O irmão que tinha tudo. Ele tinha tudo na casa. Mas o irmão havia levado a herança a parte dele, acabou com tudo, e aquilo gerou uma ira no coração do filho mais velho. E quando o mais moço voltou, ao invés dele se alegrar com aquele irmão que voltou, ele foi brigar. Por causa de um cabrito. Ele reclama para o pai, que o pai não deu para ele nem um cabrito, para ele se alegrar com os amigos. Queridos, ele tinha quantos cabritos ele quisesse. Era só pegar e matar. Mas ele estava tão cego que ele nem sabia o que ele tinha de verdade. O mais novo, apesar de fazer tudo errado, sabia o que era dele por direito, pegou o que é dele e foi embora. Fez errado? Fez. Mas e o que ficou? Com tanta coisa maravilhosa no sítio, na fazenda do pai, ele não podia pegar um cabrito e matar, ele ficou revoltado porque o pai não dava um cabrito para ele. Mas ele tinha quantos cabritos ele quisesse. E tem muita gente dentro da casa do Senhor tão rebelde que tem quantas bênçãos ela quiser, merecendo ou não, porque Deus não nos dá, porque nós merecemos, e ele fica ali olhando de olho no que o outro está ganhando. Com inveja porque o outro foi muito abençoado, foi promovido. Porque o outro comprou um carro novo. Só que ele também tem esse direito que o outro tem, ele também tem, só não sabe usufruir. Porque o mesmo pai, que era pai do filho mais novo, era pai do filho mais velho. O mesmo pai que pegou a herança e deu tudo na mão do filho mais novo, deixou a metade do filho mais velho, só que não adiantou nada, o filho mais velho não sabia usufruir. O mais novo gastou tudo errado, mas soube usufruir do que era dele, ainda que gastando errado. E quando o irmão voltou, aquele moço não se alegrou, ele ficou indignado com a festa que o pai deu. O pai já estava com tudo preparado. O nosso Pai Celestial tem tudo preparado para aquele que está afastado dos caminhos do Senhor quando ele voltar. E não pode ter irmão dentro da igreja brigando por um cabrito. Os irmãos têm que estar esperando o filho pródigo voltar. Porque uma alma é muito preciosa para Deus. E o filho pródigo era uma vida preciosa para o pai. Aquele rebelde que foi embora, que foi para as drogas, que foi para a prostituição, que foi fazer o que não devia, é muito importante para Deus. Precisa ser importante para mim também. Precisa ser importante para mim também. Vamos lá para João 4. E esse louvor, que foi agora há pouco, é muito profundo, da mulher samaritana. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Essa é sobre aproveitar.
Essa mulher é um exemplo para nós. Uma mulher que ninguém dava nada por ela. Uma mulher que ia buscar água ao meio-dia, porque se ela fosse antes ela teria problema. Então ela ia ao meio-dia, com o sol escaldante, porque ela sabia que ao meio-dia os riscos eram menores. Todos encontraram? João capítulo 4. Vamos ler aqui, começar no verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou ele a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Queridos, alguma vez na Bíblia, pode até ter, mas eu não me lembro, que Jesus ficou sozinho? Ele não estava sempre com um ou dois, ou Pedro, Tiago, João, ou Tião, ou Tiago, ou João. Ele nunca ficava sozinho. Por que Jesus estava sozinho ali? Porque se os seus discípulos estivessem com ele, seria um empecilho para ele falar com aquela mulher. Porque judeu não falava com os samaritanos, eram inimigos. E Jesus, que sabe todas as coisas, deu ordem aos seus discípulos que fossem todos buscar algo para ele, comprar alguma coisa. E Jesus se encontrava ali exatamente no poço que a mulher samaritana ia pegar água. Porque eles tinham ido comprar alimentos, os discípulos. Então disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Imagina o choque daquela mulher. Um homem judeu falando com ela, ainda dizendo para ela que tinha água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Você tem bebido desta água? Você tem tido a sua sede saciada? Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Essa mulher já estava exausta. E quando ela ouviu falar que tinha uma água viva, que ela não ia precisar mais buscar água, o que ela fez? Senhor, dá-me desta água. E hoje, quando a gente vai pregar para algumas pessoas, nós que fazemos trabalho na rua, no hospital também, nós estamos oferecendo para essas pessoas água viva e elas não querem beber. Elas não entendem que a água viva mata a sede para sempre, salva a alma e leva para o céu. E às vezes nem desenhando elas entendem. Mas aquela mulher, ela tinha sede de água e de alguma coisa diferenciada. Quando Jesus falou para ela que se ela bebesse da água que ele desse, ela não teria mais sede, ela creu. E a fé daquela mulher fez dela a primeira pregadora.
de Samaria, no meio dos samaritanos. E os discípulos de Jesus que andavam com ele ainda não tinham entendido tão rápido como essa mulher entendeu que tinha que pregar. Jesus ainda estava discipulando eles, dando uma puxada num aqui, outro acolá, repreendendo um aqui, outro acolá. Um queria que mandasse fogo do céu, o outro queria cortar a orelha de alguém. Jesus estava discipulando eles. Essa mulher ele não precisou discipular, queridos, porque ela tinha sede. E ela bebeu. E uma vez que nós bebemos da água da vida, queridos, nós estamos prontos. Nós estamos prontos, porque nós bebemos da água da vida, que é Jesus. Disse a mulher: dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, e nem precise vir aqui buscar. Disse Jesus: vai, chama teu marido e venha cá. Aí complicou. Para alguns de hoje complica, mas para aquela mulher, queridos, ela estava com sede. Ela tinha pressa de beber da água da vida. E ela não queria perder essa oportunidade por nada. Então ela foi fiel, ela foi verdadeira. Chama teu marido e vem cá. Ao que ela respondeu: não tenho marido. Replicou Jesus: bem dissestes, eu não tenho marido. Porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Os discípulos de Jesus, que andavam com Jesus, que via todos os milagres que Jesus fazia, estavam com dificuldade de entender que Jesus era um profeta. A mulher reconheceu rapidinho quem Jesus era, um profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, pode crer que agora a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E aquele povo não podia ter comunhão com o judeu. Como que aquele homem judeu estava dizendo que a salvação ia vir dele? Como que ela ia crer? Mas ela creu, porque ela estava com sede. E a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. E o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Está chegando a hora da igreja ser arrebatada, e os verdadeiros adoradores têm que estar disponíveis. Tem que estar realmente como verdadeiros adoradores. Porque muitas vezes nós temos muitos obstáculos, queridos, para adorar, para prestar um culto a Deus. Às vezes nós vamos pegar, eu vou lá porque Deus vai falar comigo hoje, porque Deus vai abençoar. Não, querido, sai da sua casa dizendo: Senhor, eu vou lá porque eu quero te adorar. Eu vou na tua casa porque eu quero prestar um culto de gratidão ao Senhor. Se o Senhor me der alguma coisa, glória a Deus. Se não me der, eu já tenho o Senhor, está de bom tamanho. Porque eu vou para adorar. E muitas vezes nós saímos de casa: eu vou na igreja hoje porque eu preciso disso, preciso daquilo. Tudo aquilo que você precisa, o teu Pai sabe. Porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Se você for um cristão fiel, Ele te dá, porque Ele dá até para os infiéis. Não daria para os fiéis? Versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que falo contigo. Ei, maravilha de Deus. É Ele que fala. É a palavra que é revelada pelo Espírito Santo. É Ele que fala com a igreja nesta noite. Minhas ovelhas são preciosas. Vocês são preciosos. A alma de vocês tem muito valor. Cuide dela. Cuide da sua alma, porque ela tem muito valor. O preço foi alto, queridos. Neste ponto chegou seus discípulos, se admiraram de que estivesse falando com uma mulher.
Viu por que Jesus mandou eles saírem? Todavia, nenhum deles fez perguntas. Ou por que falas com ela? Quando a mulher o deixou, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse para os homens. O que ela fez? Ela deixou o cântaro, a ferramenta de trabalho, aquela ferramenta que ela usava e que cansava ela todos os dias. Aquela ferramenta, o cântaro, era importante para ela, porque ela ia tirar água. Sem o cântaro, ela não tirava água, mas ela não está preocupada mais com o cântaro não, queridos. Agora, ela tinha a água da vida. Ela não ia precisar mais do cântaro. Ela deixou o cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será que porventura ele será o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Neste interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Oh meu Deus! Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Você tem sido um ceifeiro? Você tem galardão lá em cima para receber? Você tem pedrinhas para receber na sua coroa? Tem trabalhado para o reino? Tem sido um ceifeiro? E dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro é o que colhe. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Isso aí é o trabalho do missionário. Ele vai, semeia, e às vezes é o outro que vai colher. Mas ele foi o semeador. Aí vem o versículo 39, que fala que muitos samaritanos creram em Jesus. Até aqui, quem que os discípulos já tinham ganhado para Jesus? Aonde eles tinham pregado? Mas a mulher samaritana trabalhou rapidinho, sabe por quê? Ela teve a sede dela saciada. Ela entendeu o mistério. E ela correu para trabalhar. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Aquela mulher não era uma mulher bem vista na cidade, tanto que ela ia buscar água ao meio-dia, no horário que ninguém ia. Mas ela foi a primeira mulher que levou o evangelho aos samaritanos, porque ela bebeu da água da vida. E ela não quis só para ela, queridos. Ela não era egoísta. Ela queria dividir a água da vida com os outros. Por isso ela foi falar sobre Jesus. Em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele disse tudo quanto eu tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali com eles 2 dias. Muitos outros creram nele, não por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido, e sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. Mas para aquele samaritano chegar a essa riqueza, teve que ter uma samaritana no poço. Teve que ter uma samaritana que já sofria há muito tempo, buscando água do poço. Você está disposto a ser como uma mulher samaritana?
Muitas vezes nós andamos pela cidade no sol escaldante e olhamos para aquelas pessoas que estão ali famintas, e às vezes até entregamos alguma coisa. Eu tive uma experiência essa semana no Telmo que me marcou. Dá para lembrar de você, Tom, porque o Tom viveu muitas experiências, nós vivemos bastante experiência nesta área. Nós levamos lanche e levamos a palavra e oramos pelas pessoas. Não pelos que estão lá dentro, pelos que estão ali na espera, que deixou um parente lá dentro, fica horas e horas ali fora, está faminto. E eles vão saindo, a gente chama, você quer comer um lanche? Você quer ouvir um pouquinho da palavra? E eles falam, eu quero uma oração. A gente ora, entrega um folhetim e dá um pãozinho, um lanche. E uma senhora de idade, eu entreguei para ela um lanche e um pão, que ela estava com fome. E aquela mulher olhou para mim, uma mulher linda, linda. Ela olhou para mim e ela disse para mim assim, a senhora poderia me dar um abraço? Queridos, aquilo acabou comigo. Ela estava com fome, ela estava com sede. Eu consegui identificar que ela estava com fome, que ela estava com sede, mas eu não consegui identificar que ela precisava de um abraço. Porque às vezes nós estamos distraídos com muitas coisas. Chamei a minha irmã, entreguei, tirei da mão dela o pão e o leite, e dei um abraço nela, Dona Esmeralda. Falei para ela, Dona Esmeralda, o meu abraço não serve para nada, mas o abraço de Jesus é poderoso. Então a senhora receba esse abraço como se fosse Jesus te abraçando. Aquela senhorinha de cabelo branco chorou tanto, queridos, porque eu ofereci para ela o abraço de Jesus. E eu dei o folhetim para ela. Ela tomou o leitinho, comeu o pãozinho e foi embora. E nós precisamos observar, porque às vezes tem muitas mulheres samaritanas na beira do poço. Às vezes tem muitas pessoas que estão com fome, com sede, mas a maior fome é da palavra de Deus. E quando você olha para eles com o amor de Jesus, porque aquela alma é preciosa, queridos. Pode estar cheirando mal, mas Jesus não sente o cheiro mal. Pode estar cheirando mal para nós, mas para Jesus não. Porque uma alma é muito preciosa para Ele. E quando nós olhamos para o lado, estendemos a mão, faz um bem tão grande. Na verdade, a gente vai para abençoar, e quem sai abençoado somos nós. Que lição que eu aprendi naquele dia. Toda segunda-feira, às 7h30, nós estamos lá, né, pastor Luiz? E tem sido lindo demais. E não falo isso para nossa glória, não, é para a glória do Senhor. O valor de uma alma, queridos. Aí fora está cheio de gente gemendo e chorando, porque não sabem onde a alma deles vai parar. Tem gente que nem sabe que ele tem uma alma. Ele já está perdido, já se acha condenado, e ele nem sabe que ele tem uma alma que é extremamente valiosa para Deus. Quem vai levar? Quem vai levar a semente? Quem vai levar a água da vida? Eu e você. O que você tem feito? Como que você tem olhado para o lado? Ah, Senhor, sai de casa pedindo ao Senhor almas. Entra num ônibus falando, Senhor, me dá almas. Eu quero almas. Ande pela cidade falando, Senhor, eu quero almas. Me dê almas. Eu não sei onde está o drogado, Senhor, traz ele até mim. Eu não sei onde está a prostituta, traga ela até mim. E me ensine como cuidar dela, porque não adianta trazer se eu não souber cuidar. Então, nessa noite, queridos, esse tema é muito lindo.
vai haver festa no céu. Se não houver hoje, se todos aqui já são salvos, vai haver amanhã, porque você vai lembrar dessa palavra, e quando chegar alguém perto de você, na fila do banco, a minha irmã caçula Rita, está me saindo uma benção. Ela foi curada de um câncer, ela já servia a Jesus já há algum tempo, é só eu e ela ainda, da Irmandade. E ela sai para a rua com os folhetins, põe os folhetins no carro, agora está proibido pôr o folhetim com carimbo, né? Mas ela vai sem o carimbo, ainda pode ainda. E ela vai colocando nos carros, e ela vai evangelizando. Como Jesus curou ela de um câncer, ela tem muito para falar, ela tem muita água viva. O nome de Jesus, e ela vai na porta dos hospitais, e ela tem evangelizado aí pela cidade. Se encontrar uma parecida comigo, rabinho de cavalo branco, cabelo branco igual o meu, é minha irmã. Aquela gente se parece bastante. Se você lá colocar um folhetim no seu carro, pode falar, a irmã da missionária caminha. A gente vem limpar a igreja na quarta-feira e ela sai por aí evangelizando. E agora ela está indo no asilo também, já está até pregando, né, pastor Luiz? Logo, logo vai estar cantando, que ela gosta de cantar. Outro dia ela falou, mana, vamos cantar. Eu falei, pelo amor de Deus, mana, eu não canto não. Toda empolgada, queridos, que coisa linda. E ver que ela foi curada de um câncer no intestino. O Senhor recolheu o marido dela faz 9 meses, que ia dar muito trabalho para ela. Jesus sabe todas as coisas, levou ele logo para a glória, que ele ia dar um trabalho para ela, já estava dando trabalho para ela, estava com Alzheimer, estava um problemão, e ela cuidava dele como se fosse mãe. Mas o Senhor teve misericórdia e recolheu ele para a glória. E ela está aí, minha companheirinha também. E ela sabe bem o valor de uma alma, porque ela está indo nos hospitais pregar a palavra de Deus. E eu creio que ela vai ser uma pregadora da palavra. Porque ela também está indo por esse caminho de estudar a palavra. Nós estamos fazendo a faculdade agora, a nossa igreja está tendo a faculdade às terça-feira, e nós estamos ali, ela está aprendendo bastante a palavra. Porque precisa ter conhecimento, para não falar bobagem, porque está cheio de gente por aí falando bobagem, ensinando coisa que Jesus não mandou ensinar. Então, para a gente não ensinar o que não é de Deus, confundir a cabeça das pessoas, nós temos que ter um certo conhecimento, para saber o que está falando. E vamos guardar em nosso coração. Vamos ver se essa semana tem uma festa no céu aí através de algumas vidas que nós vamos ganhar para Jesus. Vamos pedir para o Senhor, Senhor, traga vidas até mim, traga a mulher samaritana, traga o cego de Jericó, Bartimeu, a coisa mais linda. Bartimeu estava ali, quando ele soube que Jesus ia passar, todo mundo falando, Bartimeu, cala a boca, porque quem não era cego estava numa boa, mas Bartimeu era cego, ele precisava enxergar. E ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo, cala a boca, cego. Mas quando Jesus falou, chama ele, o que Bartimeu fez? Jogou a capa fora. Mas ele precisava da capa, ele era cego. Mas a fé de Bartimeu, quando ele lançou a capa fora, Bartimeu foi imediatamente curado, tenho certeza. Porque Jesus falou para ele, a tua fé te salvou. Então ele recebeu 2 bênçãos. Ele recebeu a visão e ele recebeu a salvação em Cristo Jesus. Jesus não faz a obra pela metade. Quando Bartimeu jogou a capa, Jesus falou, esse aí é meu. Esse aí é meu. Esse é dos meus. E que nós possamos, queridos, entender o valor de uma alma. Como Jesus nos amou, como Ele nos trouxe para os seus braços. Eu era uma pessoa improvável. Vivia uma vida totalmente promíscua, errada. Para quem não me conhece aqui, eu tenho uma filha e não foi filha de um casamento. Porém, eu tive ela antes de eu conhecer Jesus. Eu quero crer que se eu tivesse conhecido Jesus antes, para mim ter uma filha, eu teria que ter casado.
como eu também não queria casar, né, pastor Fernando? Casamento não é para mim? Eu tive ela antes de conhecer Jesus. É uma benção, minha filha é uma graça de menina, está nos caminhos do Senhor. E eu criei ela sozinha, eu e Jesus, Jesus e eu. Dei conta do recado, porque Jesus era comigo, porque não foi fácil não, irmão. Mas eu tinha o dono da água da vida, que me sustentou. E ele me chamou há muitos anos atrás, eu ouvindo a palavra na presbiteriana. E eu já tinha passado por outras igrejas, mas meu lugar de conversão tinha que ser lá. Meu pastor foi pastor Adiv e pastor Claudimir Bravin. E um amigo deles passou por lá, João Luiz Gabassi. E na pregação daquele homem eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu bebi da água da fonte da vida. E nunca mais tive sede. Porque Ele sacia todas as minhas necessidades. Ele é o meu provedor. Eu era improvável. Eu nasci num lugar extremamente pobre. Eu jamais imaginei que eu atravessaria os oceanos e eu viajaria o mundo. E eu atravessei os oceanos. Fui para Portugal, depois eu fui para a África, lá nós temos uma base missionária. Vou falar nisso, já encerrando aqui. Ontem, foi sábado, tinha 180 crianças na base, queridos. Teve que dividir em 3 grupos. E para a glória de Deus, foi permitido agora fazer culto lá na base. Então hoje teve culto. E Deus trouxe o Eugênio, que é professor, que era nosso, ajudava na escolinha lá. E ele vai nos ajudar lá no sábado. Ele é um excelente professor, é um servo de Deus. Agora ele é militar, mas aos sábados ele vai ajudar os missionários. Então hoje nós trouxemos a irmã Fátima, ela tem, olha, sem palavras, ela tem sido uma guerreira. Ela, antes dela congregar comigo, agora ela congrega comigo, mas antes dela congregar comigo, ela já estava fazendo, nos ajudando na obra de missão. Hoje ela fez pão de mel e esfirra. Quem já comeu a esfirra que ela faz, sabe a delícia que é. O pão de mel, então, nem se fala. Tudo que essa mulher faz é maravilhoso. Sabe por quê? Porque ela faz com amor. E toda vez que ela faz, ela fala, é para as nossas criancinhas. Ela parece uma criança grande. É para as nossas criancinhas. Ela não mede esforço. Ela tem uma dificuldade na perna, sente dores. E às vezes você que está aí sentado, não tem dor em nada, no braço, no dedo, no pé, e não faz nada. Mas ela tem problema na perna e fica o dia inteiro em pé, se for preciso, para fazer as esfirras, os pão de mel e tantas coisas mais que essa mulher abençoada faz. E sempre com o apoio do seu esposo. O Senhor levantou eles para me ajudar na obra missionária. Então fica para nós um exemplo, não é para a glória dela, porque ela não é vaidosa, mas eu estou dizendo para você, tem muita gente sentado que deveria estar fazendo e não faz. Queridos, não vamos sentar não, vamos enterrar os talentos nossos não. Semana passada eu preguei de manhã, e o povo aqui já me conhece, se tem que falar eu falo mesmo. Aqui vai chegando aqui em cima e eu vou falando, porque se eu pensar eu não vou falar. E eu falei, que tristeza me dá quando eu olho para a bateria da minha igreja parada. Teclado parado. Que tristeza que me dá, porque eu não tenho talento para tocar, porque se eu tivesse eu estaria... O menino estava ali na bateria, coisa linda de Deus. Ó, parabéns, coisa linda de Jesus. Ah, se eu tivesse talento igual você, meu filho, ó, tinha bateria parada na minha igreja, não. Eu não toco nem uma lata vazia, quando mais uma bateria. Talentos que ele não pode enterrar. E se tem alguém aqui no nosso meio que está enterrando os seus talentos, seja de diácono, diaconisa, seja de fazer alguma coisa na obra, seja de tocar um instrumento, seja de cantar, aquele que te deu o talento vai cobrar depois. Ele vai te perguntar, o que você fez com o talento que eu te dei? Ele não me deu talento para tocar nada, só o bambu na cabeça do povo.
Só. E o povo dá risada. Tom, os homens ontem ricos se acabaram. Final, a médica perguntou, vocês querem perguntar alguma coisa? Choveu pergunta. Eu terminei a palestra, falei, vocês querem falar alguma coisa? Alguém falou alguma coisa, pastor Luiz? Todo mundo, ó, boquinha fechada. Porque isso é o meu jeito. Eu quero até subir ser João, mas não tem jeito. A hora que chega aqui, o negócio vai fluindo. Mas é tudo porque Jesus ama vocês. E Ele dá um talento para cada um. O que Ele me deu foi esse. Enquanto Ele me der vida, eu vou usufruir do talento que Ele me deu. Se Ele tiver mais algum talento, pode mandar que eu estou aqui. Se for para tocar bateria, vou dividir a bateria com a benção ali. Mas não é não, que eu não tenho talento para música não, nem para cantar. Amém, queridos? Uma alma é para quem? E para nós também. Vamos ganhar almas para Jesus. Assim eu devolvo a palavra agradecendo a Deus. E se for possível, Igor, cantar esse hino de novo. Da mulher samaritana. E vamos refletir na letra deste louvor. Vamos beber da água, da fonte da vida e levar para alguém que está precisando. A mulher samaritana saiu correndo pela cidade e foi levar água para aqueles homens tudo, para aqueles samaritanos tudo. E eles vieram porque ela foi levar a palavra. Mas quando eles chegaram, eles se converteram porque eles viram o dono da fonte que dava água viva. Amém? Obrigado, irmãos. Se puderem nos ajudar aí, adquirindo as esfirras, adquirindo os pão de mel. Ah, eu não tenho dinheiro hoje, não tem problema, a Priscila marca, você paga depois. Ah, eu estou desempregado, eu não tenho como comprar. Querido, não vai para casa com vontade de comer, não. Às vezes você tem uma criança, não tem dinheiro. Fala com a gente vai abençoar a criança. Não leva a criança para casa sem comer um pãozinho de mel, não, porque isso também é missões, viu? Obrigada, pastores. Pastor Fernando, pastora Márcia, pastor Tom, pastor Daniel. Deus abençoe.